boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Aline Menezes, assistente social, e eu tô aqui para te ajudar a conquistar essa vaga na residência em serviço social. Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouco da institucionalização do serviço social no Brasil. É necessário que a gente comece por esse ponto para que depois possamos analisar as demais políticas e os demais temas que envolvem a profissão e que são cobrados na prova de uma forma que a gente consiga ver a totalidade, a inserção da profissão nessa totalidade social. Vamos comigo e vamos nessa. Institucionalização do serviço social no Brasil. Serviço social no contexto de reprodução das relações sociais. Precisamos entender o que é essa reprodução das relações sociais. Essa reprodução das relações sociais é quando nós temos o capital versus o trabalho. Relação social. Relação social é tudo aquilo em que nós temos burguesia e proletariado. Existe aqui um movimento, e é esse movimento que vamos falar da relação social. E o serviço social ele está inserido nesse contexto de reprodução das relações sociais. Isso é necessário para que nós possamos entender o significado da profissão, porque esse significado social, sócio-histórico da profissão, ele só pode ser desvendado em sua inserção na sociedade. E qual é a sociedade que nós estamos falando? É a sociedade capitalista. Nós só podemos analisar o serviço social dentro dessa sociabilidade, desse modo de produção capitalista. Até porque a profissão ela surge como uma demanda desse modo de produção, para que ajuste os desordenados, ajuste os problemáticos com o aparato do Estado, da Igreja e dos problemas sociais recorrentes ao período da década de 30 no Brasil. Período esse caracterizado pela agroexportação. O Brasil passava de um momento em que saía em áreas, em contextos rurais, ocorria um êxodo para os grandes centros urbanos, então percebíamos aí que havia uma transformação da sociedade. Essa reprodução social é o modo como são produzidas e reproduzidas as relações na sociedade, reprodução da totalidade da vida social, que se expressa na vida material, na vida espiritual, na consciência social. Então, precisamos entender que a reprodução social é o modo como são produzidas e reproduzidas as relações nesta sociedade. Então, não só produz, como também reproduz. Isso significa dizer que há um movimento que se chama dialético. Então, esse modo como são produzidas e reproduzidas as relações sociais nesta sociedade, nós partimos do princípio que existe um movimento dialético. Esse movimento dialético, ele vai permitir que produza e que reproduza, como algo simultâneo. E isso aqui é a reprodução da totalidade da vida social. Ela vai se expressar na vida material, na vida espiritual e na consciência social. A reprodução das relações sociais nada mais é do que a reprodução do capital. O capital, não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando de relação social. Capital é igual a relação social, que é diferente de dinheiro. E as várias dimensões e expressões em vida da sociedade são reproduzidas nessa reprodução das relações sociais. A reprodução de modo de vida, de práticas culturais, e políticas e ideias. Totalidade em permanente elaboração. O mesmo movimento cria e recria conflitos. É necessário que falemos sobre isso, devido à questão do serviço social estar inserido na divisão social e técnica do trabalho. Para que possamos compreender o serviço social enquanto profissão, é necessário que a gente veja todas essas questões, para que se faça uma análise através de uma perspectiva histórica e crítica da profissão,
que está inserida nesse modo de produção capitalista e que, ao mesmo tempo que produz, reproduz as relações sociais. Análise do significado sócio-histórico da profissão. Yamamoto, ela vai dizer que o serviço social ele pode ser compreendido por duas análises. A realidade vivida e representada, que essa realidade vivida e representada ela vai ocorrer pela consciência de seus agentes profissionais e que se expressa no discurso teórico e ideológico sobre o exercício profissional. E ela também vai dizer que é uma atividade socialmente determinada, que é determinada por quem? Pelas circunstâncias sociais e objetivas que imprimem certa direção ao serviço social. Lembra quando ela fala sobre o caráter do fatalismo e do messianismo? É justamente sobre esse caráter, porque através da perspectiva teórica, a qual decidirmos utilizar para fazermos as nossas intervenções, a nossa prática e o nosso trabalho, é que vai imprimir uma certa direção ao exercício profissional. E qual é a direção hoje do exercício profissional? É uma direção em que haja um compromisso com a classe trabalhadora. Então, a profissão ela não é neutra, ela tem uma direção social. E a direção social é o compromisso com a classe trabalhadora. E essas reproduções, que estávamos falando há pouco, reproduzir, construir, destruir, modificar, reafirmar e afirmar, esse movimento dialético, ele vai vir para uma prática polarizada. O que é essa prática polarizada? É uma prática que tem implicações políticas. Quando Yazbek fala que o serviço social participa tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho. Percebemos que nós temos uma prática que ela é contraditória. É uma prática polarizada. E isso tem repercussões políticas. E aqui a gente vai ter as dimensões objetivas e as dimensões subjetivas. Quais seriam essas dimensões objetivas? A análise social e histórica da profissão. E quais são as dimensões subjetivas? As análises de dimensões subjetivas no sentido de identificar a forma como o assistente social incorpora em sua consciência o significado do seu trabalho. Então, tem algo a ver com a consciência do profissional, que isso aqui vai imprimir uma direção no seu trabalho. E que isso aqui vai fazer com que essa prática ela reforce o capital ou ela reforce o protagonismo da classe trabalhadora. Então, essas dimensões subjetivas e objetivas, elas fazem parte dessa prática polarizada. Que essa prática polarizada, como Yazbek já sinalizou, como Yamamoto também já sinalizou, que é o serviço social participando da produção e da reprodução das relações sociais, atendendo aos dois polos, simultaneamente. Atendendo aos interesses do capital e atendendo os interesses dos usuários que demandam dos serviços, os quais os assistentes sociais estão inseridos. A institucionalização do serviço social. Em 1930, Estado Novo, quem estava no poder era Vargas. O Estado, o empresariado, com o suporte da igreja, se articulam para fazer esse enfrentamento da questão social. Lembrando que questão social é o resultado da contradição entre capital e trabalho. Quando ganha visibilidade, ou seja, quando ela é assumida pelo Estado, devido a quem? As mobilizações
que colocaram ela em evidência, que colocaram a questão social em evidência. Então, essa questão social aparece na década de 30 como um problema de ordem moral, de ordem individual. E essa perspectiva é uma perspectiva acrítica, ahistórica, em que analisa a questão social fora do modo de produção capitalista. Desconsidera isso, colocando como um problema do indivíduo. Então, temos uma observação aqui, ela é importante. A institucionalização do serviço social está associada à progressiva intervenção do Estado nos processos de regulação social. Ou seja, o serviço social, ele se institucionaliza, digamos que um braço direito do Estado, para conter aqueles problemas sociais. E aí nós vamos ter, nesse período de regulação do Estado, a criação do CEAS. O que foi o CEAS? Foi o Centro de Estudos de Ações Sociais, que foi em 1932 criado depois de ter ocorrido um curso intensivo de formação social para moças, que ocorreu em São Paulo, no auge da sociedade paulistana. Essas moças fizeram esse curso. Depois elas foram para a Bélgica, elas foram para a França, elas foram para a Inglaterra aprender como poderiam aprimorar as suas práticas. E aí o CEAS, ele foi o fundador e mantenedor da primeira escola de serviço social no país. Qual era o objetivo do CEAS? O objetivo do CEAS era difundir a doutrina social da igreja. O que era essa doutrina social da igreja? Era algo reforçado pelas encíclicas papais, a Rerum Novarum e a 40º ano. Essa 40º ano ocorreu 40 anos após a Rerum Novarum. E que tinha uma perspectiva do ideário franco-belga, de São Tomás de Aquino, do tomismo e do neotomismo. Então o CEAS, ele veio para difundir a doutrina social da igreja, que naquele período estava perdendo força. Então o CEAS vem para que a igreja se fortaleça através de práticas sociais que também eram legitimadas pelo Estado e legitimadas pelo empresariado, a fim de resolver aqueles problemas sociais que estavam então efervescência naquele período da década de 1930. Em 1936, existiu a primeira escola de serviço social no Brasil, que foi em São Paulo. E a institucionalização do serviço social no Brasil, ela ocorre em 1940. Todo aquele histórico é para que hoje nós possamos compreender quando ocorre a institucionalização do serviço social. É em 1940, quando a questão social ela vai ser reconhecida como uma questão moral, um conjunto de problemas e uma responsabilidade individual. O assistente social é contratado pelo Estado para estar regulando essa questão social, esses problemas sociais. Mas qual é a perspectiva do serviço social na década de 40? É uma perspectiva que ela é conservadora, que ela é moralizante e que ela é individualista. Como eu já falei, é uma perspectiva acrítica à histórica, que utiliza o neotomismo e o tomismo com a sustentação do positivismo para fazer análise dos fatos e da aparência. E isso implica em riscos. E os riscos aqui é uma intervenção funcionalista, que responsabiliza o sujeito pelas suas condições sociais e materiais de vida. Também faz com que esse sujeito ele não se torne protagonista da história, não se torne não consiga vê-lo, na verdade, como um produto dessa relação contraditória capital e trabalho, porque o discurso e o debate da questão social não é o que nós temos hoje nas diretrizes curriculares da ABEPS. Ocorreram algumas particularidades na América Latina. E quais foram essas particularidades da América Latina? No Chile e na Argentina, nesse mesmo período,
tinha uma perspectiva do racionalismo higienista. No Brasil nós não tivemos isso, mas no Chile e na Argentina sim. Esse racionalismo higienista, ele tem o ideário do movimento dos médicos higienistas, que exigiu a intervenção ativa do Estado sobre a questão social pela criação da assistência pública, que deveria assumir um amplo programa preventivo na área sanitária, social e moral. Então, existe sim particularidades desse período do serviço social nos países da América Latina, porque esses países da América Latina, eles fazem parte dos países periféricos dependentes. As mesmas circunstâncias que ocorriam no Brasil, semelhantemente ocorriam em outros países, mas estamos falando de particularidades. Então, a particularidade do Brasil era uma questão social que tinha um cunho moral, individualista e de responsabilizar o indivíduo, diferente dessa do Chile e da Argentina, que tinha uma perspectiva racionalista, higienista, perdão, que é o ideário desses médicos higienistas que queria criar uma assistência pública que deveria assumir um amplo programa preventivo na área. Então, eles tinham a perspectiva de criar uma assistência pública, diferentemente do Brasil, que a ideia era regular a vida das pessoas. A institucionalização do serviço social no Brasil. O serviço social no Brasil, como eu já falei, em 1940 ele é institucionalizado e ele vai ter um caráter conservador, graças ao conservadorismo católico e o contato com o serviço social norte-americano. Em 1940, esse conservadorismo católico, ele vai fazer o quê? Ele vai se aperfeiçoar, vai ser uma técnica que vai se aperfeiçoar por conta desse contato com o serviço social norte-americano, que aí a matriz positivista entra totalmente de vez no serviço social. E o positivismo, ela é uma teoria social. É uma teoria social que vai falar dos fatos, da aparência, do indivíduo, mas isso tudo desassociado do modo de produção capitalista. É uma análise rasa, é uma análise superficial, é uma análise que não se apropria da crítica sobre esses processos de reprodução e de produção social, os quais falamos anteriormente. Em 1940, existe a criação e desenvolvimento de instituições assistenciais. O Estado cria essas instituições assistenciais justamente para poder dar uma resposta àquelas manifestações aparentes da questão social naquele período. Então, o Estado ele passa a intervir no processo de reprodução das relações sociais, assumindo o papel do regulador e do fiador dessas relações. Nesse período, quando o Estado ele passa a ser o regulador, ele só pode regular através das políticas sociais. E aqui nós temos o histórico das políticas sociais no Brasil por via do Estado. Mas como é que eram essas políticas sociais nesse período? Com certeza não eram estruturadas como hoje. As políticas sociais naquele período, elas eram inoperantes. Elas tinham uma forma de enfrentamento que era paternalista e repressiva, muito condizente com a história e com a cultura da época. Uma cultura que saía de um período rural, que tinha um êxodo, uma migração para as áreas urbanas, mas que o ranço do colonialismo ainda permeava as relações, como permeiam até hoje. Mas naquele período, isso se dava no âmbito do Estado em relação à sociedade. A mesma sociedade que contava com o Estado em relação aos serviços públicos, tinha o Estado como um repressor, uma relação paternalista. O que é uma relação paternalista? Uma relação em que tem o clientelismo, que tem a troca, que tem o favor e que não consegue ver a população, o cidadão, como tal, mas ver como um daqueles a mais que necessita do Estado. Por isso que é paternalista e por isso que também é repressivo. Porque quando o Estado não conseguia resolver aqueles problemas sociais e aquelas questões todas, aquelas disfunções familiares, recorria à polícia. Recorria à polícia para reprimir aquilo que estava fora da ordem.
E aí nós vamos ter o Estado, a política social e o serviço social em 1940. O Estado ele vai ter um caráter humanitário e benemerente, a política social, como há pouco falei, inoperante, pouco efetiva, subordinada aos interesses econômicos e políticas fragmentadas e desarticuladas. Políticas que só tinham a função de regular, de tentar resolver e de fazer algo para dizer que estava fazendo por uma população que era demandatária dos serviços do Estado, muito mais a fim de controlar aquela população do que realmente fazer com que tivesse ampliação dos direitos de cidadania e os direitos sociais. E o serviço social nessa época, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque é importante que vocês saibam diferenciar o caráter do serviço social em cada período histórico. O caráter pontual e focalizado, divisão sociotécnica do trabalho, que o serviço se constitui como espaço de profissionalização e assalariamento. Então, é neste período que nós vamos ter o serviço social como espaço de profissionalização e de assalariamento. Ele se constitui, ele se institui, o serviço social é institucionalizado na década de 1940, quando o Estado se apropria desse profissional para que seja um executor das políticas sociais. E dito, políticas sociais inoperantes, políticas sociais fragmentadas e políticas sociais desarticuladas. É nesse momento que o serviço social ele é absorvido pelo Estado, para que possa dar respostas àquelas questões problemáticas às quais nós falamos, por meio de uma perspectiva, a crítica e a histórica. Então, nós vamos ter o arranjo teórico doutrinário. Quem vai falar isso? Yamamoto. Yamamoto vai falar que o arranjo teórico doutrinário tem uma junção do discurso humanista cristão, o suporte técnico-científico de inspiração na teoria social positivista e o caminho do pensamento conservador. Isso aqui é igual ao caminho do pensamento conservador, a mediação nas ciências sociais. Esse arranjo teórico doutrinário, eu já vi questão de prova cobrar o que é isso. Então, vocês lembrem, é o discurso humanista cristão com o suporte técnico-científico de inspiração na teoria social positivista. Então, é quando esse humanismo ele vai se juntar ao positivismo. Isso aqui vai ser o caminho do pensamento conservador. Esse aqui é o caminho do pensamento conservador, que vai ser a mediação necessária das ciências sociais. Lembrando que o doutrinismo, conservadorismo e teoria social são coisas diferentes e eu vou explicar essa diferença para vocês. O doutrinismo tem a ver com fé, com dogmas e com a religião, tá? Com as crenças. E o conservadorismo, ele vai querer retomar ao passado ou não tem uma preocupação em transformar o que está posto, ou seja, quer conservar, deixar como está, fica dessa forma. E a teoria social, que são teorias de análise teórico-metodológicas que são utilizadas nas ciências sociais, mas nesse caso está se falando de uma teoria social positivista, que tem o Augusto Comte como o pai do positivismo, que analisa os fatos e que analisa a aparência sem fazer uma imersão e colocar isso dentro da sociedade de classes. Bom, é isso. Vamos para o próximo bloco. Espero ter ajudado.